Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio especial do MGF. Este é o primeiro vídeo de uma pequena série em duas partes, na qual falarei a respeito das histórias e dos desfechos dos dragões que participaram da Grande Guerra Civil no seio da Casa Targaryen e que figurarão como estrelas da nova série que se aproxima, House of the Dragon. Nessa primeira parte, falarei a respeito das criaturas a serviço da facção verde antes e durante a dança, suas trajetórias e suas finais. O vídeo seguinte, por sua vez, tratará das criaturas a serviço dos inimigos dos verdes, a facção negra. Por isso, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro dragão a se comentar é Sunfyre, a criatura do próprio Aegon II, o rei coroado pelos verdes, e um dos dois personagens que disputavam o trono de ferro, sendo ele o meio-irmão mais jovem da princesa Rhaenyra, a monarca apontada pelos negros. A criatura, cuja data exata de nascimento é incerta, é descrita como jovem na década de 120 após a conquista e nunca teve, até onde se sabe, outro mestre que não fosse Aegon. Ele era espetacular de se olhar, com escamas de um dourado resplandecente contra a luz do sol, e com membranas de uma cor rosa pálida quase orientado para o branco em suas asas. De fato, Aegon e Sunfyre eram tão próximos entre si que o líder verde escolheu homenagear sua criatura ao escolher o estandarte para sua facção, mudando a cor vermelha tradicional do dragão Targaryen para um amarelo resplandecente, que aludia ao dourado das escamas de Sunfyre, sobre o fundo preto tradicional. Sunfyre e Aegon lutaram ativamente durante a dança, e um de seus principais feitos foi a batalha sobre o castelo do Ninho da Gralha, nas Terras da Coroa, na qual ambos, juntamente com o príncipe Aemond, irmão de Aegon, montado em sua criatura Vhagar, emboscaram e derrubaram do céu a princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, montado por sua vez em sua criatura, Meleys, diminuindo consideravelmente o poder de reação dos negros, tendo eliminado uma de suas criaturas e uma das mais competentes dentre suas montadoras. Infelizmente para ambos, Aegon e Sunfyre não saíram incólumes desse encontro, com o dragão tendo parte de uma de suas asas arrancada fora, e o rei sofrendo terríveis queimaduras do fogo de Meleys, ao ponto de gerar uma dor tamanha que Aegon passou a se viciar em leite da papoula depois disso, para poder simplesmente lidar com seu sofrimento. Sunfyre levou um bom tempo para se recuperar no local em que havia caído, e como não podia ser movido, por ser muito pesado, Sir Criston Cole colocou uma guarda em torno da criatura para protegê-la do assédio negro enquanto se curava, se alimentando inicialmente de cadáveres dos caídos na batalha, e mais tarde de carneiros e bezerros trazidos pelos homens de Criston. Depois da queda do ninho para os negros, Wallace Mouton, o comandante inimigo, enviou seus homens mais bravos para tentarem dar cabo da vida de Sunfyre, mas a criatura, enraivecida, revidou os ataques com suas garras, dentes e cauda, matando diversos dos soldados negros, incluindo aí Wallace em pessoa. Uma quinzena mais tarde, Sunfyre havia desaparecido. Ele conseguira levantar voo novamente, mesmo que sua asa ferida tivesse se curado num ângulo incomum, e retornou ao local de seu nascimento, Pedra do Dragão, onde se reencontrou com Aegon. Após a queda da fortaleza insular Targaryen para os verdes, Sunfyre e Aegon voaram, ainda que com dificuldade, para encararem Moondancer, um dos dragões dos negros, e apesar de sua complicação no voo e da velocidade superior do inimigo, Sunfyre foi capaz de assassinar a criatura menor em solo, depois de conseguir forçá-la a pousar. Mas essa luta custou caro a Sunfyre. Ele, a essa altura, se encontrava ferido demais para se mover, tendo rasgos profundos nas escamas e tendo perdido o olho direito, e não conseguiria mais voar, o que significou que precisou permanecer em meio ao jardim da fortaleza em que havia pousado dali em diante. Quando Aegon ordenou que o grande mestre Gerardis fosse estrangulado e desmembrado, ele permitiu que Sunfyre se alimentasse das pernas e das tripas inferiores do homem, deixando apenas a parte superior para que servisse como um símbolo do preço da insubordinação ao regime verde. O último grande ato da vida de Sunfyre foi sem dúvidas a morte de Rhaenyra, depois que ela atingiu Pedra do Dragão e foi capturada, sendo levada diante de Aegon para receber sua sentença.
É dito que Rhaenyra riu diante da visão de um Sunfyre ferido e aleijado, o que apenas inflamou ainda mais o ódio de Aegon, que ordenou que a líder negra fosse morta, com uma punhalada no peito. Ao sentir o cheiro do sangue da vida de Rhaenyra, Sunfyre se eriçou, banhando o cadáver da rainha negra com seu fogo antes de se pôr a devorar sua carne, em apenas 6 mordidas. Depois disso, apesar das esperanças do Rei Verde de que Sunfyre viesse a se recuperar o bastante para voltar a voar, o dragão apenas enfraqueceu, eventualmente se recusando até mesmo a se alimentar, em intensa agonia. Sunfyre faleceu no 9º dia da 12ª lua do ano 130 após a conquista, em sofrimento, uma morte triste decorrente de seus ferimentos. A próxima criatura da qual falarei é a lindíssima Dreamfyre, a dragão fêmea montada inicialmente pela princesa Rhaena Targaryen, a mais velha dos filhos do rei Aenys I com Alyssa Velaryon. Ela foi uma dragão fêmea esguia e admirável, de escamas azuis claras com marcações prateadas. Seus chifres eram igualmente prateados e as asas de um azul ainda mais pálido do que o das escamas. Já nos idos do ano 35 após a conquista, ela já era grande o suficiente para que a jovem Rhaena a montasse pelos céus, o que significa que, no período próximo à dança, Dreamfyre já era consideravelmente envelhecida e experiente. O envolvimento entre a dragão e Rhaena terminou com sua morte, no ano 73, e durante o reinado de Viserys I, ela se ligou à sua nova senhora, a princesa Rhaelyna, filha de sua graça com Alicent Hightower, e já aos 11 anos de idade, a princesa já era capaz de voar em seu lombo. Sendo assim, seria apenas natural de se esperar que Rhaelyna e Dreamfyre ocupassem um papel crucial na guerra que explodiria em 129, mas isso não aconteceu dessa forma. Um par de assassinos enviados pelos negros assassinou a sangue frio o príncipe Jaehaerys, um dos filhos de Rhaelyna com Aegon II, diante dos olhos da rainha, o que a fez mergulhar no mais profundo estado de horror e desespero. Com isso, ela permaneceu enclausurada na Fortaleza Vermelha, completamente fora de ação, não podendo sequer pensar em montar Dreamfyre para ir à batalha. Com isso, a dragão permaneceu presa no Fosso dos Dragões, e disse que, quando Rhaelyna finalmente decidiu dar um fim a seu sofrimento, se atirando de uma das torres da fortaleza para se empalar nos espigões do fosso abaixo, Dreamfyre de algum modo sentiu a morte de sua senhora, soltando um rugido tão poderoso que abalou as fundações do fosso, além de arrebentar 2 das correntes que a prendiam. Não se sabe se alguma outra pessoa tentou se ligar com Dreamfyre após este episódio, embora presuma-se que isso não tenha acontecido, e a dragão permaneceu acorrentada no fosso até o momento em que uma turba enfurecida de plebeus o invadiu, objetando matar todos os dragões lá dentro. Dos 4 dragões presentes ao fosso então, Dreamfyre, alimentada pelo seu pesar, foi a única criatura capaz de se libertar de suas correntes e de ganhar os ares, respondendo violentamente à perturbação gerada pela turba. O dragão circundou o espaço aéreo dentro da cúpula e mergulhou para atacar os plebeus, matando mais homens do que os outros 3 dragões somados. Flechas e dardos de besta voaram e a atingiram diversas vezes, e todas as vezes que Dreamfyre pousava no chão do fosso, era atacada diretamente pelos revoltosos, sendo forçada a ganhar os céus de novo. Eventualmente, um dardo fortuito a atingiu em um dos olhos, e então, cega e meio enlouquecida pela dor e pelo susto, Dreamfyre voou mais e mais alto, sem nenhuma consideração com a distância que percorria, se chocando então com violência contra o grande domo de pedra da estrutura, fazendo-o rachar e se quebrar com um impacto. A dragão e diversos membros da turba enfurecida foram soterrados por grandes pedaços de pedra que se desprenderam do domo, e foi dessa forma que a vida de Dreamfyre chegou a um melancólico final. O próximo dragão do qual falarei é a resplandecente Tessarion, a Rainha Azul, que era controlada pelo príncipe Daeron Targaryen, conhecido como o Ousado, irmão mais jovem de Aegon II. Ela era uma bela dragão fêmea de escamas azuis profundas, o que ensejou seu apelido, com membranas das asas de um azul cobalto e chifres e garras de uma bela cor de cobre polido. Nos idos do ano 129 após a conquista, ano da explosão da dança, Tessarion já se encontrava em idade e porte de ir à guerra, embora fosse também a criatura mais jovem dentre aquelas em idade de lutar do lado verde. Sabe-se também que nos idos do ano 130, Tessarion tinha ao menos 1/3 do tamanho do velho Vermithor, o dragão que fora de Jaehaerys I. Durante a guerra, Tessarion e Daeron participaram da Batalha do Vinhomel, salvando Lord Ormond Hightower de um implacável cerco negro. Depois, eles permaneceram junto às forças Hightower e com elas subiram a Estrada das Rosas, em direção a Porto Real para libertar a cidade das forças negras, depois que Rhaenyra a havia tomado dos verdes.
Tessarion voava adiante da coluna com Daeron, batendo o terreno, e disse que forças negras que encontravam fugiam ao primeiro vislumbre do dragão. Uma vez chegados à cidade-mercado de Tumbleton, a Força Verde se atracou com uma força negra menor ali, com a participação de Tessarion na primeira batalha na cidade, e a tomou para sua facção. Eles passaram lá algum tempo, e ali Tessarion foi libertado de suas correntes e permitida a caçar e voar à vontade, dormindo sempre ao lado do acampamento de seu senhor, a menos de 100 metros de seu próprio pavilhão. Tessarion e Daeron ainda permaneciam na cidade quando um ataque surpresa dos negros, liderados por Adan Velaryon, montado em Sea Smoke, aconteceu, a chamada Segunda Batalha de Tumbleton. Daeron veio a ser morto logo no início da luta, e Tessarion, sozinha, tomou os céus, voando impetuosamente e cuspindo suas chamas, determinada a lutar mesmo sem um senhor que a comandasse. Disse que a luta entre Sea Smoke e Tessarion se parecia mais com uma dança de acasalamento do que propriamente com uma batalha entre dragões, e quando Vermithor ganhou os céus, Sea Smoke se virou para encarar a criatura maior e mais velha, e Tessarion se aproveitou da deixa para atacar. As três criaturas sofreram profundos ferimentos como resultado, e enquanto Vermithor e Sea Smoke não demoraram a morrer, Tessarion perseverou, tentando por 3 vezes tomar os céus novamente depois de cair, sem sucesso. No entardecer do dia seguinte à batalha, Tessarion ainda vivia, mas aparentava estar em profunda agonia, e por isso, por ordem de Lord Bandicott Blackwood, um de seus arqueiros plantou 3 flechas certeiras em um dos olhos da criatura, matando-a instantaneamente e livrando-a de sua dor. Por último, mas não menos importante, falemos um pouco a respeito da maior e, pode-se dizer, mais importante das criaturas a serviço dos Verdes durante a guerra. Vhagar, a monstruosidade que pertencera a, entre outros, a própria rainha Visenya, a irmã e esposa guerreira do Conquistador. A aparência de Vhagar não é muito clara nos livros, mas o dragão é normalmente representado com escamas com uma cor que varia entre o bronze, com chifres esverdeados, ao simples negro, o que o leva a ser confundido com alguma frequência com o próprio Balerion, a despeito da diferença de tamanho. Durante o início da dança, Vhagar era uma sobrevivente de 100 batalhas e já era a maior criatura viva do mundo à época, com a morte de Balerion tantos anos antes. Por isso, era claro que quem quer que a controlasse teria em mãos uma grande vantagem estratégica, e esse acabou se mostrando ser Aemon Targaryen, o irmão mais jovem de Aegon II e seu principal apoiador, um dos líderes dos Verdes. Nos idos de 129, quando a guerra se iniciou, Vhagar havia crescido tanto que se aproximava do tamanho máximo atingido pelo próprio Terror Negro antes de sua morte, ou seja, não é preciso dizer que se tratava da maior e mais temível criatura em todo o mundo na época. O primeiro ato digno de nota de Vhagar e Aemon foi a partida até Ponta Tempestade, para tentar convencer Lord Boros Baratheon a se juntar à causa verde. Ali, eles se encontraram com o príncipe Lucerys Velaryon, que vinha montando o pequeno Arrax, e que ali estava com o mesmo intuito. Isso foi bastante conveniente para Aemon, pois Lucerys fora o responsável pela perda de seu olho, e o príncipe verde ansiava por sua vingança. Ele não pôde exercê-la ali, por ordem de Lord Boros, mas depois que Arrax e Lucerys partiram, Aemon e Vhagar foram em seu encalço, os alcançaram, lutaram brevemente com ambos e os derrubaram do céu, matando tanto o dragão quanto o príncipe negro, exercendo a tão esperada vingança de Aemon. Ambos estiveram também presentes, mais tarde, à batalha sobre o Ninho da Gralha, onde emboscaram, juntamente com Aegon II e Sunfyre, a princesa Rhaenys, derrubando-a do céu e matando-a juntamente com seu dragão Meleys. Disse que Meleys sozinha talvez tivesse tido alguma chance contra Vhagar individualmente, mas a união com Sunfyre foi demais para a velha criatura e para a corajosa princesa negra. Vhagar e Aemon saíram da luta ilesos, embora Aegon e Sunfyre não tenham tido a mesma sorte, e enquanto o irmão se recuperava, Aemon foi declarado como regente dos reinos, trabalhando lado a lado com Sir Criston Cole para suprimir os esforços negros onde quer que brotassem. Quando Aemon descobriu que seu tio Daemon havia tomado Harrenhal para os negros, ele partiu com Vhagar e com grande parte das forças verdes da capital em direção à fortaleza arruinada, para retomá-la para sua facção e para lidar com Daemon de uma vez por todas. Contudo, ao chegarem por ali, descobriram que Daemon, seu dragão Caraxes e suas tropas já haviam partido, e que eles haviam sido enganados. Daemon apenas provocara sua partida da capital para deixá-la vulnerável ao seu vindouro ataque. Com isso, a capital caiu para os negros, e desse momento em diante, Aemon e Sir Criston passaram a discordar sobre o que fazer em seguida.
Por conta dessa discordância, Aemond e Vhagar ganharam os céus novamente, e partiram em uma campanha de terror e vingança por sobre as terras fluviais, incendiando campos, aldeias e castelos, não apenas para atormentar os homens dos reios, mas também como forma de forçar Daemon a voltar a campo para enfrentá-los. A estratégia funcionou e Daemon enviou a Aemond uma mensagem lhe dizendo que ele e Caraxes os esperariam em Harrenhal para o acerto de contas final. A grande luta entre os dois homens e seus dragões ficaria conhecida como a Batalha sobre o Olho de Deus, e resultaria nas mortes de todos os quatro, com Vhagar, mesmo sendo maior e mais furiosa, sendo equiparada na luta por Caraxes e sua própria fúria, e Aemond morrendo para a lâmina Irmã Negra, empunhada por Daemon, antes de todos caírem dos céus, nas águas frias lá embaixo. Vhagar tinha 181 anos de idade quando faleceu, no 12º dia da quinta lua do ano 130 após a conquista, juntamente com seu último senhor. Os únicos outros dois dragões verdes dos quais falta falar são os pequenos Shrikos, pertencente ao príncipe Jaehaerys, filho de Aegon II, e Morhul, a criatura da princesa de Hira, a filha de Aegon. Nenhum dos dois tinha tamanho ou idade suficiente para irem à guerra durante a dança, e por isso permaneceram presos no Fosso dos Dragões durante os combates, até a invasão da estrutura pela Turba Enfurecida, quando ambos os dragões foram mortos pelos populares, tendo quase com toda certeza retribuído a violência com alguma matança antes de serem mortos. Existia ainda um ovo de dragão em posse dos verdes, que fora concedido ao pequeno príncipe Maelor, de apenas 2 anos de idade durante o início da guerra e cujo paradeiro é desconhecido. O que acha das criaturas da facção verde? Qual é o seu dragão preferido dentre eles? Escreva suas impressões nos comentários abaixo e verei a todos novamente no próximo vídeo.